Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, espero que dando continuidade aos estudos, à leitura, porque isso tornará a formação de vocês efetiva, certo? Nosso objetivo não é formar alunos para que eles simplesmente carreguem um canudo, um título, mas que, acima de tudo, tenham uma formação o mais sólida possível, ok? Dando prosseguimento, então, hoje nós trataremos um pouquinho mais a respeito do evolucionismo social, alguns aspectos que precisam ainda ser trabalhados. E antes da abordagem, eu gostaria de pedir a vocês que relatem para mim como está aí a assimilação, tá bom? Estando do lado de cá, às vezes nós programamos algo, nós falamos algo, e sem avaliação de vocês eu não tenho como saber, como ter uma noção mais acertada de como vocês estão aprendendo, de como vocês estão estudando, tá bom? Então, as aulas estão gravadas para que facilite para vocês, para que vocês possam assistir no momento mais oportuno, no momento mais viável. Mas é importante que vocês me deem esse feedback de como está aí o processo de aprendizagem de vocês, quais têm sido as dificuldades. Eu sei que o acesso à internet é algo que dificulta bastante, e essa distância toda, né, para esclarecer eventuais dúvidas, etc. O próprio ritmo de cada aluno é diferente, a realidade doméstica é diferente. Olhem eu aqui, gravando aula com a minha pitoquinha no colo. Aqui é a cabecinha dela, vocês estão vendo um pouquinho aí. E assim nós vamos nos ajustando, vamos nos adaptando para, então, tornar possível a realização das aulas, a aprendizagem, tá? Para que a aprendizagem ocorra, a finalidade maior é essa. Então, se isso não estiver ocorrendo, nós estamos aqui tapando o sol com a peneira. E não é esse o objetivo, tudo bem? Então, dando prosseguimento. As ideias darwinistas por isso que eu falei para vocês de Darwin, nas ciências humanas, elas traçam uma analogia para explicar essa questão dessa evolução cultural. Da forma como os indivíduos vão evoluindo e as sociedades passam por determinados estágios de evolução. Então, esses estágios, eles englobam desde as sociedades primitivas até sociedades civilmente mais evoluídas. Então, essa linha evolutiva, ela revela as sociedades com maior capacidade evolutiva e, como é o caso das sociedades de países da Europa, no caso da Inglaterra, França ou Alemanha. E também outras sem essa mesma capacidade, os povos mais primitivos, como é o caso das tribos africanas, os povos indígenas nas Américas e os aborígenes australianos. E daí eu já aproveito para adverti-los com relação a pessoas sem cultura. Não existe pessoa sem cultura. Pode haver uma civilização que, em determinado aspecto, ela tem uma evolução maior. Por exemplo, no aspecto tecnológico. Obviamente, as civilizações europeias, naquele contexto ali do período medieval, estavam eventualmente em alguns aspectos mais desenvolvidos. Mas, culturalmente, essa discussão ela não é aceitável. Por quê? Porque a cultura é algo que é próprio daquela sociedade. Ela não é melhor ou pior que de outra sociedade. A cultura de uma família não é melhor ou pior que de uma outra família, porque é algo que foi construído por aquela família. Então não existe. Você tem que ser. Existe um termo muito específico? Uma pessoa aculturada. Aculturação, no sentido de uma pessoa que não possui cultura. Todo indivíduo possui cultura porque todo indivíduo está inserido na sociedade. O tópico seguinte é o símbolo. A comunicação humana é simbólica. Simbólica no sentido de estar envolvida e possuir como instrumento de comunicação os símbolos, tá? Os símbolos nas suas diversas formas de existência. E daí nós temos como subtítulo o símbolo, o ato de simbolizar e a cultura. A relação entre os símbolos e a cultura é intrínseca.
E nós tomaremos como exemplo o caso da flor, tá? Primeiro, entendendo a questão de símbolo. Aquilo que, por um princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. Aquilo que, num contexto cultural, possui valor evocativo, mágico ou místico. Aquilo que, por pura convenção, representa ou substitui outra coisa. Então, nós temos aqui a questão da representação. O símbolo, de forma bem genérica, ele tem a finalidade, ele tem a instrumentalidade de representar algo. E daí, como nós vimos no conceito, isso está imerso num contexto cultural. Um símbolo para uma determinada sociedade, ele representa um determinado significado. E em outra sociedade, ele eventualmente ele representará outro sentido, certo? Então, nós temos aqui o caso da flor. A flor é muito utilizada para homenagens, certo? Então, ela está associada com a figura feminina, ela representa a feminilidade. Então, é um símbolo que se associa na nossa cultura e em outras culturas também a figura da mulher. A flor, ela, além de ser utilizada para homenagear, para presentear em momentos de grande alegria, demonstração de interesse, admiração, gratidão, ela também é utilizada em rituais como funerais, em batizados, ou seja, ela possui uma significação, ela possui uma conotação que sofrerá uma variação a depender do momento, certo? A depender do ambiente, a depender das pessoas que estão ali envolvidas naquela interação e no uso representativo dessa flor. Para algumas pessoas, como simboliza, como está muito relacionada à questão dos eventos em funerais, né? Algumas pessoas têm um certo preconceito. Então, eu conheço mulheres que não gostam de receber flores porque as flores remontam a esse tipo de cerimônia, a esse tipo de momento. Então, a flor, assim como diversos outros símbolos que nós utilizamos, carregam, então, significados. O símbolo, ele funciona para essa questão da representação cultural. Existe toda uma concepção, toda uma construção cultural por trás daquele símbolo. A linguagem é escrita, a forma de associar datas a sentimentos e a eventos coletivos muda de uma cultura para outra. Eu aproveito para destacar a questão do branco. Na nossa cultura, na nossa percepção de vida, de mundo, o branco ele é utilizado para eventos que indiquem pureza, que indiquem, no caso do casamento, certo? Que indiquem o estado de espírito alegre, que indiquem comemoração, harmonia, parcimônia e etc. Em outras culturas, o branco representa luto, enquanto na nossa é o preto que representa o luto, a cor preta, certo? Então, existe essa variação e essa ressignificação. Podemos fazer com que alguns símbolos sejam universais, obviamente. Então, a propagação da religião ou da ciência, assim como os símbolos da química, da matemática e da música, nos traz esse entendimento de que existem símbolos que são mais universais. Então, sempre que nós nos deparamos com uma cruz, essa cruz está relacionada ao cristianismo, assim como as demais religiões possuem os seus símbolos específicos, certo? O hinduísmo, o budismo, o islamismo, cada um com a sua representação simbólica. Então, o símbolo é exatamente isso. Então, a ciência também possui os seus símbolos específicos, assim como a música. Então, as claves, a partitura, né, a partitura propriamente, que é composta ali por figuras musicais de tempo, as notas musicais, as claves, o pentagrama, para exemplificar para vocês aqui. Qualquer músico de qualquer país, de qualquer nacionalidade, ao olhar para um pentagrama, e aí se nós tivermos músicos na turma, eles já conseguirão acompanhar melhor esse raciocínio. Quando nós colocamos
esses símbolos aqui, para uma pessoa que não está acostumada com essa linguagem, isso aqui pode não significar nada. Isso aqui é a mesma coisa que um monte de emaranhado. É até esteticamente bonitinho. Mas isso aqui é a mesma coisa para uma pessoa que não tem habilidade, a mesma coisa que isso aqui. Não possui significado, é um símbolo que é vazio de significado. Então, é justamente nesse sentido do significado que a representação simbólica ela está sendo abordada. Joia? Ainda nessa mesma abordagem, nessa mesma temática, nós simbolizamos as experiências vividas. Nós construímos os símbolos para a demonstração, essa representação das nossas experiências, e por meio da comunicação simbólica é que se torna possível atribuir qualidades ao mundo. E é bastante interessante nós compararmos as diversas capacidades dos nossos sentidos em nos remontar a determinadas experiências, e isso é meio que um teletransporte, tá? É uma questão da psique, mas que é muito interessante. Então, por exemplo, quando nós nos deparamos com frases como essa flor é alegre, esse cheiro me lembra a infância, as cores dessa bandeira simbolizam paz e alegria, o crucifixo identifica os cristãos, todas essas afirmações são formas de simbolizar experiências e sensações. Por quê? Porque a nossa mente, por estar arraigada nas construções culturais, ela acaba fazendo essas associações. Então, a alegria que uma flor traz está relacionada às experiências que nós construímos. Porque para quem tem uma construção social, para quem tem experiência em que a flor está ligada unicamente à questão dos funerais, não haverá uma relação de alegria, possivelmente, certo? Uma flor específica pode levar a pessoa a um determinado evento da vida dela, muito prazeroso ou muito triste. Então, um cheirinho, avó, eu sempre lembro do cheiro da casa da minha avó. O cheiro da casa da minha avó é o mesmo desde a minha infância. Desde a minha infância é o mesmo cheiro. Então, sempre que eu entro lá e sinto aquele cheiro, eu me remonto à minha infância, quando eu brincava com os meus primos lá na casa da minha avó. E é incrível a capacidade do nosso cérebro em associar as informações captadas pelos nossos sentidos com as experiências que nós já vivemos, seja por meio da visão, por meio do olfato, por meio do paladar, por meio da audição e até mesmo do tato. Tem um amigo meu que disse que tem uma música que sempre tocava, que o vizinho tocava na hora do almoço, aquela Morango do Nordeste. E daí, sempre que ele ouve essa música, ele sente fome. Porque ele faz associação de que ele ouvia, o cérebro, né, associa, de que ele ouvia a música no momento anterior ao almoço, que era o momento em que ele estava com fome. Então, as cores nos trazem essa sensação também. As cores representam muito, no caso do marketing, as cores vermelha e amarela são muito utilizadas porque são cores que atraem e despertam o apetite. Então, por que as grandes marcas, as grandes redes de alimentação exploram bastante essas cores? Se vocês observarem, a predominância é do vermelho e do amarelo. Para a questão do luxo, de itens mais sofisticados, é utilizado o cinza, o preto, que são cores neutras, né? Cores mais fechadas. Com relação à sedução, é sempre utilizado o vermelho, o roxo, uma combinação nesse aspecto. E nós podemos citar aqui uma série de outros exemplos de cores. O ambiente hospitalar ele é predominantemente branco, azul claro, verde claro, porque são cores que despertam a tranquilidade, que impulsionam um estado de espírito, de paz, de tranquilidade, certo? De relaxamento. A questão do crucifixo nós já falamos. Enfim, existe uma série de sensações que nós experimentamos por meio da representação simbólica
Isso nos remonta a experiências, a momentos, a lembranças. Quando nós observamos de uma forma analítica essa abordagem, nós identificamos que na natureza não existem qualidades que são criadas pelo homem. Nós poderíamos até fazer uma analogia com a filosofia que propõe que não existem verdades absolutas. Ao afirmar que o que existe na realidade, aquela questão do campo das ideias que nós falamos na aula anterior, é que existe um processo de interpretação diferenciado a partir do interlocutor. Quem está analisando, quem está interpretando, terá uma interpretação diferenciada, certo? Então, bondade, maldade, justiça, injustiça, beleza, feiura, são elementos subjetivos e que estão mais relacionados com quem interpreta do que com o fenômeno em si, porque o fenômeno em si, ele não representa por si só nada. Isso está relacionado com a questão da interpretação, é a subjetividade. Então, uma catástrofe da natureza, como é o caso de um terremoto, não é algo ruim para a natureza, de onde ela se originou, para a Terra. Existem vantagens nisso, existe o lado bom disso para a natureza. Porém, existe o lado ruim também. Existe o lado em que prejuízos, em que consequências negativas são geradas, seja para a própria natureza ou seja para a civilização, ok? Então, para a Terra, onde esse fenômeno se originou, não existe esse tipo de julgamento, ok? Então, bondade, justiça e beleza, assim como os outros conceitos e valores que nós dispomos, são resultados de uma criação, de uma construção da cultura humana e não propriamente da natureza. Então, são valores que são expressos por meio de símbolo. Por que a paz ela é representada pelo branco? Por que a tranquilidade é representada pelo branco? Isso tudo está relacionado à construção social, a relações que nós estabelecemos socialmente, relações intrapessoais e interpessoais, ok? Então, um céu escuro e carregado de nuvens pode simbolizar preocupações e problemas. Você acorda de manhã hoje o céu tá... Hoje tá tudo nublado, né? Hoje tá sinalizando que vem tempestade. Ou o terremoto pode ser utilizado para simbolizar alguém inquieto, alguém agitado, que está ali no momento de desordem das suas ideias, das suas emoções. Então, os símbolos são frutos da persistência humana em olhar para o mundo e ver significado. São as associações que nós construímos, que nós propomos ao longo do tempo. E isso está intrinsecamente relacionado à questão cultural, ao nosso meio, ao ambiente que nos cerca e das crenças, dos valores que nós assimilamos, que nós extraímos dessa estrutura social. Então, isso está relacionado com o fato de nós tornarmos rotineiras as soluções racionalmente pensadas. Existem coisas que são automáticas, como nós tratamos na aula anterior, cheias de significado coletivamente construídos. Se cada um de nós agisse o tempo todo apenas de acordo com a nossa própria vontade, a sociedade entraria em colapso. Porque nós vivemos uma normatização. O que isso significa? Existem comportamentos, muitos comportamentos que nós adotamos, como nós já falamos, que são fruto da coletividade. Como todo mundo faz, nós acabamos fazendo. E o nosso organismo, o nosso corpo vai se adaptando a isso, vai se acostumando a isso, e isso acaba se tornando padrão para nós, ok? Então é interessante, pois ao mesmo tempo em que somos criativos, plenos de possibilidades, se você sozinho, sem influência de ninguém, fosse construir a sua vida, fosse construir os seus hábitos, a sua personalidade, haveria uma grande diferença de quem você é hoje, você sendo fruto do meio. Então nós somos também bons aplicadores de regras. Eu gostaria de deixar uma frase de Jean-Jacques Rousseau, em que ele fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau é um dos pais do pensamento que nós hoje conhecemos como pensamento de esquerda. Ele é um dos primeiros pensadores que trouxe essa concepção, tá? E eu gostaria de problematizar um pouquinho essa afirmação de Rousseau ao trazer a seguinte reflexão. Em que medida, e aí nós já até falamos um pouquinho sobre isso, em que medida nós somos influenciados pelo meio?
Será que o ser humano é tão bonzinho? Será que ele é fruto somente da sociedade? Ou será que existem elementos, existe uma subjetividade naquilo que ele traz consigo e a forma como ele reage? E outra frase que eu quero também deixar para que vocês promovam uma reflexão é uma contribuição de Nietzsche, e ele diz da seguinte forma: toda filosofia esconde uma outra filosofia, toda opinião é um esconderijo, toda palavra uma nova máscara. E Nietzsche problematiza muito a questão das interpretações, assim como Freud, certo? De que por trás de uma interpretação existe uma interpretação, e por trás dessa outra interpretação existe já uma outra interpretação. Sendo esta, então, a reflexão que eu quero que vocês façam, tá? Com base nessa frase de Rousseau, também nessa contribuição de Nietzsche. Não estou aqui propagando nenhum tipo de ideologia, tá bom? Mas refletirmos a respeito desses elementos é muito importante para nós conseguirmos compreender em que medida aquilo que nós acreditamos está relacionado com aquilo que nos traz um íntimo convencimento de fato. Ou aquilo que nós acreditamos é porque nós ouvimos, e isso foi continuamente repetido até que nós assimilássemos e isso se tornasse uma verdade absoluta em nosso entendimento. Então fica essa reflexão para hoje. E prossigamos. Por que precisamos que objetos utilitários como facas, louças e móveis tenham uma expressão estética? Se a finalidade deles é a instrumentalidade que eles possuem, eu preciso que uma faca apenas corte. Se ela será bonita, né, no sentido do belo ou agradável aos olhos, já é uma outra questão. E aqui nós fazemos um apelo reflexivo com relação ao aspecto cultural, em que medida a nossa cultura nos influencia e nos leva a esse tipo de escolha, um talher mais bonito que outro. Por que se a finalidade da roupa é nos proteger do frio e cobrir a nossa nudez, por que existem cortes diferentes, texturas diferentes, caimentos, cores e muitos outros aspectos que podem ser explorados, certo? É claro que o resultado de todas as influências que nós sofremos e a forma como a nossa psique ela funciona é algo muito complexo, que envolve uma análise muito mais profunda do que a que nós estamos propondo aqui, tá? Pois bem, os objetos dos quais nos cercamos, como vestuários, adornos corporais, possuem uma função social, que é de demarcar identidades. Então, tudo que está aqui nesse momento, de frente para vocês, nessa câmera, que a professora que está vos falando está utilizando, está relacionado com uma questão identitária. Então, a cor que eu escolhi para o meu cabelo, o tom do batom que eu escolhi, o formato do óculos que eu estou utilizando, as cores da roupa que eu estou utilizando, o estilo de maquiagem, tudo é uma questão de identidade, tudo é uma questão relacionada aos aspectos culturais que me cercam nesse momento. Se nós estivéssemos aqui na década de 70, tudo isso estaria diferente. Eventualmente o tom do batom, o tom do cabelo, o corte do cabelo, a forma como ele estaria, porque não está muito bem arrumado, né? Mas a forma como ele estaria arrumado seria diferente. Eventualmente as joias também utilizadas seriam diferentes. Até a cor do esmalte, o formato da unha, tudo isso está relacionado com esses aspectos. Joia? Então, nós atribuímos significados às coisas do mundo e percebemos que quase a totalidade do que vemos, ouvimos e sentimos adquirir significado. As facas trazem ornamentos como pedras ou formas adicionadas ao cabo que as tornam atraentes ou únicas. Então, cores, sons, comidas, roupas, tudo que nos cerca está imbuído de um significado cultural. Finalmente, quando se trata de instituições junto com símbolos, estão indivíduos responsáveis por disseminar os conceitos, as ideias e os valores. Nós tivemos aí diversas personalidades muito significativas ao longo da história que foram responsáveis por difundir mensagens, crenças e valores diferenciados. Não é possível haver a propagação dos símbolos de uma instituição sem o conjunto dela. Então, há um maior controle social no processo de utilização dos símbolos quando nós olhamos para a seara religiosa. No mercado, na moda e na
na comunicação, não há esse processo que envolve a participação dos sujeitos comprometidos com valores e não com vendas. É claro que surgirá aí, quando você estiver ouvindo isso, surgirá aquela abordagem de que muitas igrejas acabaram se tornando um comércio aberto. Porém, a análise que o autor está propondo aqui é com relação a, de um modo bem genuíno, tá? De um modo bem originário, o papel das lideranças, o papel dos fiéis em propagar essas representações simbólicas. Então, a imagem dos santos da Igreja Católica, o vestuário diferenciado dos evangélicos, a forma de organização litúrgica que as diversas entidades religiosas construíram para representar aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer que seja divulgado, que seja propagado, tudo isso está relacionado com esse compromisso íntimo, esse compromisso individual propagado por uma coletividade que acabará repercutindo na disseminação. Joia? Quando nós olhamos para o mercado, a lógica ela é diferente, porque o interesse será com relação ao comércio. Então, mas fica a indagação. É possível que alguns símbolos, como a cruz cristã, ou os símbolos comunistas, a estrela de Davi, ou o símbolo da maçonaria, sejam utilizados fora do seu contexto e ganhem outro significado? Sim, nós temos exemplos disso, porém são pouco comuns. E qual é a finalidade dessa reflexão? Que, assim, de tanto ser propagado, de tanto haver a repetição de um determinado símbolo, a representação a que ele está relacionado, aquilo acaba sendo impregnando no bom sentido, tá? Impregnando no imaginário, no entendimento das pessoas, a questão simbólica, por exemplo, de um refrigerante de embalagem vermelha. Você remonta automaticamente a Coca-Cola. Joia? Pessoal, então, eu agradeço a atenção de vocês. Na aula de hoje nós paramos por aqui. Registro aí a minha profunda saudade. Estou sentindo muita falta do nosso contato em sala de aula. Esse ano está sendo um ano pesado, um ano difícil. E em breve nós teremos muito o que contar, muito o que compartilhar a respeito de todo esse aprendizado, tá? Aprendizado de vida que nós estamos adquirindo. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e um fim de semana abençoado, abençoado de verdade. Fiquem com Deus.